E olha, hoje eu quero ler duas passagens bíblicas que falam sobre o Natal. Eu vou ler uma e o Samuel vai ler para mim, por fazer a gentileza de ler outra para mim. Eu vou ler Mateus capítulo 1, versículo do 18 ao 25, e o Samuel vai ler Lucas 1, do 25 ao 38. Ambas narrativas falam, né, do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. Tem também a narrativa de João, mas João eu vou falar no programa da semana que vem, que já é a véspera do Natal, que já é mais específica, né, sobre isso. Então, essas duas narrativas são muito bonitas. A de Lucas foca um pouquinho mais em Maria, e a de Mateus foca um pouquinho mais em José, porque Mateus, como judeu, ele está querendo provar ali para os seus interlocutores que Jesus é descendente de Davi, e José é o descendente de Davi ali, da tribo de Judá, né? Então, Mateus tem esse enfoque. Eu vou pedir que o Samuel leia primeiro, porque o de Lucas, como eu disse, vai focar mais do papel, na vida de Nossa Senhora, na missão, né, e na anunciação. 25 a 38, por gentileza. Assim me fez o Senhor, agora que me contemplou para afastar o desprezo que eu sofria no meio do povo. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Obrigado, Samuel. Então essa foi a narrativa de Lucas sobre a anunciação do anjo, né, e a posterior encarnação do Verbo no seio de Maria. Agora eu vou ler Mateus capítulo 1, do 18 ao 25, e depois vou acrescentar também outros versículos. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, ambas as narrativas são narrativas do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. E você sabe que esse é o evento que mudou a história. Esse é o evento que verdadeiramente mudou toda a história humana, né? A encarnação de Jesus, com o sim de Maria, obviamente com o assentimento, com o sim de José. Mas Deus ter se feito carne foi o evento que mudou a história. Muitas vezes a gente celebra
Santo Tomás de Aquino explica sobre isso na Suma Teológica. A gente celebra muito a crucifixão, a paixão de Jesus, e é importante celebrá-la, né? Mas você sabe que Santo Tomás explica que para Deus, para Jesus, a encarnação foi muito mais humilhante do que a crucifixão. Um Deus se tornar ser humano, se tornar criatura, o Criador se tornar criatura, foi muito mais difícil do que um homem Deus morrer na cruz, né? Santo Tomás explica, por causa do grau de exigência, né? Jesus já era um homem aqui, tinha vindo para isso. Não estou menosprezando o sacrifício de Jesus, tá? Não me entenda mal. Não estou dizendo que a cruz foi fácil, mas Santo Tomás explica comparativamente que a encarnação foi mais humilhante, mais exigente do que a crucifixão, do que a redenção. Porque o Criador se tornou criatura. O Criador se tornou mortal como eu e você. Verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, né? Então, isso é um mistério que muda o mundo. E é interessante que a gente analisar, falando da encarnação de Jesus, falando do Natal, a gente precisa entender como foi essa encarnação. Como foi a vinda de Deus para morar no meio de nós? Como foi o Natal? Jesus veio poderoso numa família nobre, com exércitos, com soldados? Não. Jesus veio pobre, humilde. Nasceu numa manjedoura, num estábulo, gente, meio aos animais. Talvez tinham fezes de animais ali. Não tinha lugar nas pousadas. Então ele nasceu, numa condição de muita humildade e pobreza. Mas por que Deus escolheu essa condição? Por que Deus quis se encarnar humilde e nos salvar pela via da humildade? A vida de Jesus foi uma vida de humildade, de provação, gente, de cruz. É o nascimento na estrebaria, é o exílio forçado para o Egito, é o trabalho do dia a dia como carpinteiro. Jesus não era rico, José não eram pessoas hiperabastadas, né? Ele viveu uma vida comum, uma vida ordinária. E você sabe que é importante a gente pensar. O Criador do universo não escolheu um palácio, né? Nem uma coroa, mas uma manjedoura, né? Uma manjedoura para se fazer um de nós. Assim que ele veio no mundo, né? Envolto em panos, né? Aquele que sustenta todas as coisas. Nasceu numa manjedoura, né? O Natal nos ensina, gente, esse caminho da humildade. Deus que nos salva pela humildade. E quem quer encontrar esse Deus encarnado, esse menino Jesus, tem que aprender a descer. Descer do salto do orgulho, da prepotência, da vaidade, para também viver a humildade, né? Viver a humildade. Você sabe que os santos doutores da igreja nos ensinam a entender isso. Olha só, São João Crisóstomo, nas homilias sobre o Natal, ele dizia que a humildade de Cristo é um escândalo, porque ele nasceu onde ninguém esperava. Olha o que São João Crisóstomo dizia. Essa humildade, né, é um escândalo, nascendo numa manjedoura, escondido. Eu falei das tribulações de Cristo, né? O exílio, a perseguição de Herodes para matar as crianças ali, matá-lo, né? O nascimento na manjedoura, uma noite fria. Você sabe que lá em Belém faz frio também, aquela região, né? Depois, São Leão Magno, no Sermo 1, De Nativitate Domini, né? Bem bonito. Ele fala sobre a kenosis e a pobreza, né? O que é a kenosis? É uma palavra do grego que quer dizer esvaziamento, né? Rebaixamento. Jesus nasceu pobre, ele se rebaixou, condições humildes. Ele manifestou a opção divina, dizia, né? Pela pequenez, a lógica do amor que se dá e não se eleva com superioridade. Jesus se encarnou humilde e pronto para servir, para amar. A mensagem de Jesus é uma mensagem de serviço, de amor, de abnegação. E eu não sei como tem gente que arranja um espaço no Evangelho para usar a palavra de Deus para ficar rico, para ter dinheiro, para ter prosperidade, para humilhar os outros, para se achar superior. Se Deus se fez carne pobre, sabe? Continua São João Crisóstomo. Por que Deus escolheu o caminho da pequenez para salvar o mundo? O rei nasceu numa estrebaria, isso não é um detalhe. Deus se esvazia para nos elevar. Olha que forte isso aqui.
A manjedoura é o primeiro púlpito do amor. É forte demais, né? Deus se esvazia para nos elevar. Ele se rebaixa, kenosis, para te elevar. A manjedoura, a pobreza, a humildade ali de Jesus é o primeiro púlpito. O que é o púlpito? É aquele lugar ali na igreja de onde o padre prega, né? Então a primeira pregação do amor é a manjedoura, é o púlpito do amor, né? Que coisa mais linda. E São Gregório agora, continuando, Nazienzo, ele dizia: aquele que é rico se faz pobre, pois assume a pobreza da minha carne, para que eu receba a riqueza da sua divindade. Tratado sobre a oração número 38. Que forte, né? Repito, São Gregório Nazianzeno, aquele que é rico se faz pobre, pois assume a pobreza da minha carne, para que eu receba a riqueza da sua divindade. Isso é Natal. Isso é Natal. Entrar no espírito natalino é entender quem Jesus é e é se revestir da humildade. E a humildade não pode ser só um sentimento, sabe? A humildade tem que nos levar a atitudes, né? Seja humilde, busque confissão, confesse os seus pecados com o sacerdote. Se prepare para o Natal, celebre o Natal com a limpeza interior da casa do seu coração, através da confissão. A humildade precisa te levar a agir, a pedir perdão para sua esposa que você magoou, para o seu esposo, a tentar consertar o que você fez de errado. A humildade de dizer para outra pessoa: olha, obrigado por você ter me alertado, eu não ouvi, hoje eu errei, mas eu agradeço pelo seu carinho. A humildade de aceitar ajuda, a humildade de recomeçar, de mudar a rota quando você vê que está errado. Às vezes por orgulho a gente não muda, por prepotência. A humildade de pedir ajuda. Eu tenho um vício que eu não consigo vencer, peça ajuda. A humildade de dizer palavras boas, reconhecer o que o outro tem de bom. Às vezes a gente tem uma dificuldade de elogiar, né? Só os humildes elogiam, só os humildes reconhecem o que o outro tem de bom. O orgulhoso, o vaidoso, ele só enxerga a si mesmo, ele não é capaz de construir um elogio, ele não é capaz de ajudar ninguém, de elucidar, de ressaltar o que o outro tem de bom, né? Seja humilde, elogie essa sua esposa que te ajudou o ano inteiro, essa sua sogra que cuida dos seus filhos e você reclama. Elogie o seu padre que tem cuidado de você, que batizou os seus filhos. Elogie, cuide dos idosos. Ou seja, a humildade tem que te levar a ações. Eu só quero estar com quem é bonito, com quem tem dinheiro. Não, desça. Esteja com os simples, ajude os pobres. Olha, outra frase aqui que me tocou muito o coração. Outro doutor da igreja, São Boaventura: na humildade do presépio começa a escola do amor. Na humildade do presépio começa a escola do amor. Ou seja, pela humildade a gente tem que aprender a escola do amor, amar. Sejamos humildes nesse Natal e façamos um gesto de amor para as pessoas, para com as pessoas, sobretudo para com os pobres. O que você pode fazer nesse Natal? Talvez você pense assim: nossa, nesse Natal eu não vou viajar para Paris, mas tem gente que não tem o que comer. Nesse Natal eu não vou para a praia, eu não vou viajar, mas tem gente que sempre tem alguém pior do que você. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. Faça gestos de amor nesse Natal, desculpa. Faça gestos de amor. Tenha gestos de amor, sabe? Você pode doar uma cesta básica, ou 10. Você pode visitar um idoso no asilo e levar ali alguma coisa. Você pode ir a um orfanato. Faça caridade. Natal é tempo de caridade. A humildade tem que nos levar a amar, a gestos de amor. Talvez é hora de você visitar a sua avó, a sua mãe idosa, e deixar de lado o celular e verdadeiramente dar atenção para essa pessoa, escutar o que ela tem a dizer. Talvez é hora de você, sabe, deixar de pensar só em você. Você está reclamando porque coisas não deram certo na sua vida, mas tem gente na sua casa, na sua família, que está muito pior que você, que não tem metade do que você tem. Para de olhar só para você, paremos de olhar só para nós mesmos. E nos movamos na caridade para ajudar as pessoas. Nos movamos na bondade. Olha, eu vou lançar esse desafio. Daqui até o Natal, ajude no mínimo 4 pessoas. Tenha gestos de amor para com no mínimo 4 pessoas. 4, tá? Pode ser com seu patrão, pode ser com seu funcionário,
Mas escolha as pessoas que são mais desafiantes para você. Sabe aquela pessoa difícil lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade? Por que não presentear essa pessoa? Compra um presente, leva para ela. Escreve algo para ela, manifesta amor. Porque olha, amar quem é bonzinho não é amor. Você está fazendo algo para receber a bondade da pessoa em troca, né? A afeição da pessoa em troca. É amando os difíceis que a gente prova que a gente ama de verdade, né? Que a escola do presépio, da manjedoura, nos leve a atos de amor, sabe? Concretos. E olha só, quem que foi ver esse menino? Quem que foi visitar? Os pequenos, né? Os pastores que estavam ali à noite. Nós temos a passagem, né, que os anjos aparecem aos pastores, falando que tinha nascido o Salvador, e eles foram visitar na gruta de Belém. Os pastores eram pobres, né? Viravam à noite trabalhando, ganhavam pouco. Mas os pequenos, aqueles que se fazem pequenos, não é só ser pobre, né? Porque tem gente rica que tem humildade de coração também, obviamente, que tem um coração unido a Deus. Mas aqueles que se fazem pobres de coração, esses conseguem ver o menino, né? Celebrar a alegria do Natal. Olha o que o catecismo nos diz, encerrando. Número 1525, já trazendo um pouco mais de doutrina. Jesus nasceu na pobreza de um estábulo, de uma família pobre. Simples pastores são os primeiros testemunhos desse acontecimento. Depois, número 459. O Verbo se encarnou, Jesus, né, para ser o nosso modelo de santidade, modelo de humildade. Depois ainda, número 526 do Catecismo, tornar-se criança com os pequeninos exige converter-se e tornar-se pequeno, como foi Jesus na manjedoura. Tornar-se pequeno exige converter-se. O Senhor está nos pedindo a conversão da humildade nessa semana. A humildade, mais uma vez eu digo, precisa nos levar a atos concretos. Para quem você precisa pedir perdão nessa semana? A quem você precisa elogiar? A quem você precisa presentear? Às vezes aquela pessoa é ruim de conversar, porque ela é muito mais feridenta. Tem pessoas que é assim. Eu acho que o auge da imaturidade é uma pessoa que não sabe ouvir uma correção. É o auge da imaturidade. Mas tem gente que é muito feridenta, não sabe ouvir uma correção, né? A pessoa não cresce. O livro dos Provérbios e do Eclesiástico diz que quem não aceita a correção entrou na escola dos insensatos, né? Da insensatez. Mas enfim, talvez aquela pessoa é feridenta, não consegue corrigir, você não consegue falar que nada está ruim, que ela surta. Dá um presente. Leva um presente. Manifesta o afeto, manifesta o amor. Sobretudo para com os pobres, nesses dias. Ajude os pobres. Presenteie talvez um funcionário ali que precisa de ajuda para ter o mínimo para comer no Natal, para passar bem esse Natal, né? Cuide bem das crianças e dos idosos, os mais frágeis nesse tempo, sabe? O mundo precisa de amor, amor encarnado. Amor movido pela humildade, amor que não busca só o interesse próprio, mas que faz o bem, né? Que está disposto a fazer o bem. Enfim, é um pouco disso. Que é nesse espírito que a gente precisa viver essa semana, tá bom? A gente vai cantar um pouquinho, pode ser essa música de novo? Vamos cantar novamente essa canção. E segundo bloco eu estarei aqui, nós estamos ao vivo. Estarei aqui para responder suas mensagens via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, tá bom? Também eu quero convidar você a fazer um print aí da tela, do celular, do computador, da televisão. Posta e marca aí a gente, tá bom? Deus abençoe. Vamos cantar e daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa para ser feliz. O mais sublime gesto de amor, o Pai nos enviou o Salvador. O brilho da estrela em Belém, os anjos cantam glória a Deus, amém. Nasceu hoje o Salvador, cria Cristo o Senhor. Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aos homens de bem. É Natal, é Natal, Jesus nasceu, o amor nos visitou. É Natal, Jesus nasceu,
a esperança das nações. É Natal, é Natal, Jesus nasceu, o amor nos visitou. É Natal, Jesus nasceu, a esperança das nações.